Boa Oi, noite. boa noite, boa noite. De madrugada? De madrugada, gente. Se é hora de fazer live, 9 horas da noite eu tô dormindo. Não sei nem o que eu vou falar hoje aqui, essa hora. Bem-vindo no Petrópolis. Hoje o cenário tá diferente. Sim. A gente veio passear uns dias em Petrópolis. Sebastião veio conhecer a serra. Sim, foi 2 dias. Sim. Trilha em semana que foi ótimo. Eu recomendo. Eu fugi da trilha Não, foi ótimo. e fui passear. Vista Uma vista linda. 360 graus. Olha no story, eu postei pouco. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar Sobre o quê? Eu tenho medo de jejuar 7 dias, mas é normal. Lembra-se, você tem medo também antes de jejuar. Eu fugi, tá? De Tem jejuar. 2 grupos. Ela me disse, não, eu vou não jejuar agora, eu vou jejuar antes de sair da França. Não, eu tive 6 ou 8 opções de jejuar e eu fui na última. Não, mas então é normal de ter medo de jejuar 7 dias. E nós vamos explicar exatamente por que acontece e como nós podemos ajudar você a jejuar 7 dias. Porque é mais fácil que você... E eu acho que o mais importante é o porquê que você deveria levar em consideração a ideia de jejuar por 7 dias. Porque as pessoas elas não entendem o benefício de um jejum prolongado de 7 dias. Existe uma confusão muito grande do jejum prolongado com o jejum intermitente, em que o foco do jejum intermitente ele é uma estratégia de emagrecimento. O jejum prolongado de 7 dias, não. Ele é uma ferramenta de regeneração celular do seu corpo. É uma questão de saúde. Ele é para a 100%. saúde e não só para você emagrecer. Emagrecer a gente faz comendo bem, se exercitando, né? Não muitas vezes se desnutrindo, como algumas pessoas acabam fazendo em jejuns intermitentes, onde elas não têm muito conhecimento nutricional. Então, pensa o quanto você precisa renovar a sua saúde, as suas condições de inflamação, de dores, doenças que você já tem estabelecidas e que o jejum pode ajudar, principalmente de origem inflamatória. Eu acho que é importante também compartilhar uma coisa. Tem muitas pessoas que cheguei no canal durante os últimos dias. Eu sou francês. Eu tenho toco. Você tem um toco especial porque eu sou francês. Mas eu sou um especialista do jejum prolongado por 15 anos na França. Eu acho que são 1.700 hoje pessoas que eu pude ver jejuar. 7 ou 14 dias. São mulheres, são homens, são jovens, 20, 25, são velhos, 80, 82 é o meu recorde. Sim. Então eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, minha experiência personal é de 30 anos de jejum intermitente e também jejum prolongado. E porque eu cheguei no Brasil 3 anos atrás, eu estou compartilhando com você meu trabalho, minha experiência. Eu sou naturopata por 20 anos também. Então, é meu trabalho de usar o jejum prolongado como uma ferramenta. Para regenerar a saúde das pessoas, tá? Exatamente. A vida não é só tentar emagrecer. A vida é ter saúde, para poder ter uma vida boa, uma vida livre, uma vida com autonomia. Então, né, o nosso foco o tempo inteiro aqui de falar sobre o jejum prolongado não vai ser para você emagrecer. Emagrecer é uma consequência. Vai ser para você recuperar a sua saúde. Sim. E aí você poder ter uma vida boa. É um reset, é um novo início. Sim, é um reinício. Exatamente. É porque nós estamos usando o borboleta. A borboleta, né? Quando você vai no site do jejum intermitente ou no site do Sebastião, tem link no perfil, a gente usa lá um casulo e uma borboleta. Porque o objetivo de você passar essa uma semana em jejum é realmente passar por essa metamorfose, né? É sair mais leve, é sair dali preparada para dar um voo diferente. Por exemplo, nós temos, depois de 7 dias de jejum, nós temos 50% dos glóbulos brancos que são totalmente novos. Totalmente novos. E acontecer muitas coisas dentro do seu corpo. Nós vamos nos concentrar com os resultados, mas vamos nos concentrar com o medo do jejum. Mas
tem uma grande mudança dentro do seu corpo durante o jejum prolongado. Mas precisamos de falar de novo o que é o jejum intermitente e o que é o jejum prolongado. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. O início do jejum prolongado é o jejum intermitente. A primeira parte acontece até 18 horas. E por que o jejum intermitente? Muitas vezes você pode ouvir que é jejum intermitente 24 horas. Porque são pessoas que vão fazer uma refeição por dia. Então, eles estão falando de 24 horas. Eu não gosto muito disso, é porque nós falamos muitas vezes de jejum intermitente natural. Você vai ouvir seu corpo, e o jejum intermitente artificial, como seu relógio, o seu computador, o seu telefone. Para mim, são duas coisas totalmente diferentes. Mas o jejum intermitente é um início sem comida de modo de funcionamento do corpo. Ele vai usar as reservas de açúcar que são dentro do fígado e dentro dos músculos. É glicogênio, o termo exato é glicogênio. Então, o que vai acontecer depois? Não tem mais reservas. O corpo precisa, de novo, de energia. Ele vai encontrar energia como as proteínas e um pouco das gorduras até 72 horas. Então, se você vai jejuar 3 dias, você vai ter um pouco de gorduras, tudo bem? Mais proteínas, especialmente do fígado, do baço e um pouco dos músculos. Então, tem pessoas que têm medo de perder massa muscular, mas não vai acontecer durante o jejum prolongado, porque o corpo precisa de músculos para encontrar comida. É bem feito, a natureza é bem feita. Então, o jejum intermitente realmente é essa primeira parte. Vamos dizer 24 horas. No meio, tem uma É um lugar intermediário. É como se você desse o start num funcionamento novo. Porque o que vai acontecer nessas... Tem gente que faz jejum de 3 dias. Eu não gosto do jejum de 3 dias. Eu acho que fez 3 dias, já tem que fazer já mais um pouco para ter mais benefício. Porque o pior é fazer 3 dias. É um tempo de mudança, é um estresse muito forte para o corpo. É um estresse muito forte para o corpo. E aí, nesses 3 dias, o que vai acontecer? O corpo que está acostumado a se alimentar, a produzir, né, viver através da glicose, ele vai usar as reservas de gordura. Mas ele vai levar 3 dias para fazer isso. Ele não vai fazer com 12 horas de jejum intermitente que você acha que está fazendo, que você está resolvendo todos os seus problemas, não. Te sinto muito esclarecer isso. Tá? Ele vai levar 3 dias para chegar nisso. Depois que ele ligar o sistema novo dele, que ele vai usar as reservas de gordura, vai fazer a autofagia plena, você fica mais alguns dias para que ele realmente faça aquela faxina. Exatamente. Só ficar fazendo 3 dias o tempo inteiro é um estresse para o seu corpo. Sem um monte de benefícios. Sem os benefícios que dá depois. Que são esses benefícios da autofagia 100%. Exatamente. Depois dos 3 dias. Então, como as pessoas não têm esse conhecimento, o jejum prolongado não é comum no Brasil. As pessoas não falam sobre isso, elas só falam sobre o jejum intermitente com foco em emagrecimento. Elas não entendem o quanto elas estão deixando de ganhar se elas tivessem esse conhecimento para aplicar na vida. Exatamente. Então, fase 1, ele vai usar as reservas de glicogênio no fígado e também nos músculos. Fase 2, fase de mudança, ele vai usar mais as proteínas e um pouco de gorduras até 72 horas. É a fase 2. E a fase 3, o jejum realmente prolongado, vai acontecer com a fabricação, você disse assim? Pode ser fabricação. Sim, dos corpos cetônicos. É uma fase cetogênico. Então, é uma fase muito que pode durar 90 dias, por exemplo. Normalmente, temos estudos que dizem que um homem que tem boas reservas e minerais, eu acho que não é o caso de nós hoje, nós temos muitos problemas. Então, normalmente, um homem pode jejuar 80, 90 dias. Em 1970, na França, a obesidade foi curada. Foi curado, sim. Tratavam obesidade com jejum prolongado. No hospital. No hospital. Como jejum prolongado. E foi um monte de jejum de mais de 100 dias que foi feito na França. Mas precisa de muito espaço no hospital. E tem mais pessoas com problemas de obesidade. Então, na França, eles pararam
pararam de usar o fazer jejum o como jejum tratamento. prolongado. Sim. Então você precisa de entender isso. O jejum prolongado de 7 dias é quase nada para um corpo normal. Sim. O corpo que tem reserva. É importante a gente falar isso. Tem umas pessoas que elas já estão muito magras, elas estão desnutridas. Um monte de gente é anêmica porque não se alimenta direito. Elas não têm reservas, ela tem vários problemas. E aí ela quer ficar jejuando o tempo inteiro porque ela quer emagrecer mais ainda. Então, Você está falando do jejum intermitente? Do jejum intermitente. Então, não é essa a ideia. Uma pessoa, como o Sebastião está falando, que pode ficar tanto tempo assim num jejum prolongado, num ambiente hospitalar acompanhado, é uma pessoa que tem reservas, é uma pessoa que está acima do peso, provavelmente, está com muitas gorduras, ele tem esse alimento interno ali para vários dias. Não é para você fazer isso na sua casa, pelo amor de Deus. Não, nós estamos falando do jejum de até 7 dias, porque 7 dias é uma fase de segurança com efeitos muito importantes. Eu estou falando e compartilhando com você muitas vezes a fibromialgia, por exemplo, que eu podia ver 2 vezes, 2 mulheres, 5 dias a fibromialgia vai embora, 5 dias do jejum. Então, não foi 3 dias, porque não é o tempo de autofagia máximo. Durante o jejum aconteceu também um efeito anti-inflamatório muito importante. Precisa de um tempo certo para consertar as coisas. É porque nós precisamos de um mínimo de tempo, e 7 dias para mim é um ciclo. É um ciclo da vida no taoísmo, mas é um ciclo geral no mundo. Então, é um bom ciclo para jejuar 7 dias. Não é tão difícil. Eu acho que o mais difícil é de não ter o hábito de comer. O hábito. Sim. O hábito da corpo, comida, porque a gente difícil. é acostumado, a gente vive em função de comer. Né? Tem a hora que a gente acorda e a gente tem que comer na hora que acorda. Tem a hora que tem que almoçar. Não é a hora que você sente fome, é meio-dia. Não interessa se você está com fome ou não. Meio-dia você tem que sentar para almoçar. Então, esses hábitos que a gente tem na vida, nessa semana de jejum, a gente não sente fome. Importante falar isso. A gente que fica com medo de nossa, mas eu vou ficar uma semana sentindo fome. Você não vai sentir fome nenhuma vez. Eu não senti fome em nenhum dia. Mas eu tive o hábito de pensar em comer. Ih, hora do almoço. Ih, hoje não tem almoço. Ih, hora do café da manhã. Ih, hoje não tem café da manhã. Então você fica com aquele hábito. Você imagina, eu tenho 46 anos. E 46 anos eu não pulo refeições. Eu faço todas as refeições possíveis. Então, nesses 7 dias, o hábito de pensar na comida, eu senti todos os dias. Fome, eu não senti dia nenhum. Não, é verdade. Depois 24, eu acho 48 horas máximo, você não vai sentir mais a fome dentro do corpo. Vai ser mais uma coisa de mancha. Sim. Mas eu preciso de dizer uma coisa. Eu vou voltar na França, fim do mês, para fazer um guia de jejum prolongado de 3 semanas, 3 grupos, são 10 pessoas por grupo, e eu vou fazer de novo live para compartilhar o que aconteceu durante a semana. Que é legal Sim. Porque quem tem curiosidade fica assim, tem gente que fala assim, mas como as pessoas passam uma semana sem comer? Elas passam uma semana sem comer, elas fazem caminhadas, elas vivem, elas vão à praia, elas fazem coisas, elas fazem trabalho, elas fazem as coisas dela. Eu passei uma semana trabalhando, meu trabalho é burocrático, né, é tecnológico, então eu não preciso fazer grandes esforços, eu não vou fazer uma obra. Se eu tivesse que fazer uma obra, eu não ia poder fazer um jejum de 7 dias assim, não ia ter essa energia toda. Mas trabalhos mais leves você consegue fazer. Então é bacana que o Sebastião compartilha os 7 dias com todo mundo. Que aí você vê que as pessoas... Exatamente. Olha, antes de eu fazer a minha semana de jejum, eu acompanhei 3 turmas do Sebastião. Eu ia, encontrava com eles, passava uns dias juntos, a gente ia a algumas ilhas, fazia passeio turístico. E aí eu via o pessoal lá com 5 dias sem comer, cara, com a mochila nas costas, garrafinha de água e caminhando. Eu que tava para trás. Caminhando, fazendo as coisas, vivendo normal, dirigindo, indo e voltando para casa, onde todo mundo fica. Então, tem uma vida normal. Ninguém fica passando mal, deitado na cama, morrendo, desnutrido, desidratado. Não existe isso, entende? É uma imaginação por falta de conhecimento mesmo. E ele vai compartilhar esse dia a dia. Eu acho que é uma forma de não ter conhecimento, mas também de não ver a realidade.
O que você vai ver durante essa semana são pessoas de verdade Sim. que estão jejuando. Não é Sebastião falando, eu estou jejuando são por pessoas 30 anos. normais, né? Pessoas como eu, como você, que trabalha, que tem filho, que está velha, que está nova, que está na meia-idade. Mulheres, principalmente. A minha turma inteira tinha um homem. Eram todas mulheres de meia-idade. Metade na menopausa, algumas ainda em período fértil, algumas estavam meio lá, meio cá. Então, porque ameniza essa questão da menopausa, né? Quando vai ser esse grupo? Então, dia 17, 18, 19, 20, começa dia 21. 23 de setembro. Ele vai para a França, vai atender mais essas 3 turmas lá. E aí depois ele volta em novembro. E em dezembro a gente tem a primeira turma do Brasil em Paraty. A mesma coisa. Exatamente. Que ele está indo para a França fazer. Sandra vai participar, já está matriculada. A mesma coisa que ele vai fazer na França, que ele faz há 15 anos na França, a gente conseguiu fazer pela primeira vez aqui no Brasil. Não existe isso. É num lugar mágico. Num lugar mágico, em Paraty, lindo. A gente vai ficar lá uma semana. Então, durante essa semana, a gente faz um jejum de comida, tem aulas sobre saúde, porque pra gente é muito importante, pro Sebastião principalmente, que é naturopata e tem essa visão, não só reunir pessoas com o intuito de emagrecer, em sim de dar conhecimento para que a pessoa tenha liberdade e autonomia no cuidado, na alimentação dela, principalmente após o jejum. Porque as pessoas acham que o difícil é ficar 7 dias sem comer. Amor, de 7 dias sem comer é fácil, perto das dúvidas que você vai ter na reintrodução alimentar. Porque é a reintrodução alimentar o segredo do sucesso do negócio. Eu tenho um medo. Não é de ver você jejuar 7 dias, é de ver você, depois do jejum prolongado, fazer coisas ruins. É meu medo. Eu não tenho medo de ver pessoas que vão jejuar. Eu acho que é um bom ponto para você de ver que eu não tenho medo de ver você jejuar. Aparecem umas pessoas aí comentando, né? Eu tô 7 dias sem jejuar, vou quebrar o meu jejum comendo um bife. A gente, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí explica o porquê. Sim. Não é não faça isso porque é uma regra. É explicar o porquê que você não deve fazer isso. É muito importante, porque você está fazendo um negócio que vai modificar toda a sua estrutura digestiva, de assimilação e de eliminação. Os teus intestinos vai ter uma microbiota renovada, o seu estômago, todas as bactérias do seu estômago vão estar renovadas, tudo vai estar renovado. Então, você tem que saber comer para alimentar isso de forma positiva e não negativa, né? Porque vamos combinar, você pode comer um prato de batata frita e você vai ter lá tantas calorias vazias. Ou você pode pegar aquelas mesmas quantidades de calorias da sua batata frita e distribuir em frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas. Aí você eu falava muito para as minhas filhas quando elas eram pequenas e iam comer besteira, eu falava assim, isso não faz sangue não, isso aí só faz gordura, tem que comer o que faz sangue. Então é importante você entender que você tem que comer aquilo que vai te nutrir e não aquilo que só vai te encher. E esse conhecimento, ele dá nessa semana de jejum, nessas aulas, né? Vai dar uma expandida nisso. Então é bem bacana. Quem tá com dúvida, ou então quem vai participar e tal, não sei o que, acompanha, porque a partir da metade de setembro, ele vai estar compartilhando todas as turmas, né? Exatamente. E para você ter menos medo, porque você vai me acompanhar como um grupo de jejum prolongado, vai ser na França, então vai ser difícil de comunicar com as pessoas. Mas eu vou tentar de fazer um pouco de filme. O francês não gosta de aparecer, gente, tá? O francês não é assim, não. Eu sou um pouco chato. Um ou outro é que aceita falar e tal, eles são mais discretos, assim, eles não gostam muito de ficar em Instagram. Eles não gostam, assim, tá? Eles não gostam, mas, assim, sempre dá pra tirar foto em grupo, filmar o grupo de costas e tal, eles não gostam muito da participação. Exatamente. Né? Mas dá pra ver muita coisa, dá pra você entender como isso vai funcionar na prática, pra poder fazer a sua matrícula no retiro que a gente vai ter em dezembro. A gente reservou uma pousada inteira no Saco de Mamanguá, é só pra gente, não vai ter ninguém estranho, vai ser só a gente, o pessoal da pousada, não vai ter comida, você não vai correr o risco de ver alguém passando com uma comida pra te desestabilizar emocionalmente. O foco vai ser mesmo em você, na tua saúde, aquele contato lindo com a natureza, porque é na praia, assim, é no mar, é um negócio maravilhoso. Lá no site tem as fotos da pousada,
no Jejum Prolongado ou no sebastianlief.com.br. Nos dois tem o link. Tem as fotos da pousada e tudo muito bacana. Então, é a oportunidade de ver acontecer e de participar. Só terminar de falar uma coisa. Tem gente já falando assim, esse ano eu não posso participar. Gente, esse ano é o que vai acontecer, que já está organizado, contratado e tudo ok. Entende? O ano que vem a gente tem a intenção de talvez fazer em março, mas não tem nada certo por enquanto. Então, quem puder participar esse está garantido. O março é talvez. Porque em março a gente vai estar numa expedição por aí que depois vocês vão saber. Mas a gente talvez faça em março. Sem ser agora, em dezembro e em março, sempre tem o curso online. No curso online, você vai fazer quando você quiser na sua casa. E não vai fazer sozinha. Porque você vai ter suporte no grupo do Telegram com o Sebastian. Né? Então, além das 14 aulas em vídeo, não é um e-book com 5 páginas te falando para comer de 12 em 12 ou de 14 em 14 horas e tomar um café sem açúcar para quebrar o jejum. Tá? É para você saber mesmo o que você está fazendo. Mas são conhecimentos. São conhecimentos. Exatamente. Porque conhecimentos vai deixar o medo. Sim, exatamente. É o que a gente mais gosta de fazer, que é compartilhar o entender. Você tem que entender o que vai acontecer no teu corpo. Entender os sintomas que vão acontecer. Como é que você pode remediar isso, né? O que tá, em qual fase que você tá. E sabe o que é gostoso? Que eu reparei, que eu até falo no quarto dia, no vídeo do quarto dia, que a gente recupera uma confiança no nosso corpo. Exatamente. Né? Porque eu fiz o jejum, não porque sou mulher do Sebastião, eu fiz o jejum porque eu sabia que o meu corpo precisava. Eu vinha de um problema imenso intestinal, de intestino irritado, nada funcionava, todos os tratamentos. A minha digestão era horrível, qualquer coisa enjoava, ficava com azia, náusea, o meu fígado estava sempre comprometido. Então eu fiz porque eu não sabia que isso existia, mas dentro de mim eu sempre tive a sensação de que eu tinha que parar, zerar, esvaziar tudo e começar de novo, sabe? Tijolinho por tijolinho, para poder ter uma casa nova. E o jejum me deu essa parte. Então até agora, já tem o quê? 2 meses, amor? Sim, eu acho. Uns 2 meses mais ou menos que eu fiz o jejum e fiz uma excelente reintrodução alimentar. Eu sempre fui criteriosa, apesar de todos os problemas, eu sempre fui criteriosa. Agora eu tô mais ainda. Claro que eu dou minhas fugidinhas. Hoje a gente foi na Pavelka e a gente comeu uns docinhos. Sim, foi bom. Mas é assim, de 100% é 10%. O restante eu quero meu corpo forte, nutrido, saudável, não quero ter problema. Né? Então, saber o que você está fazendo é muito bom. E essa confiança que a gente ganha no nosso corpo, cara, isso é foda. Eu sabia, não podia falar palavrão, mas eu sabia que se eu saísse e fosse comer, encontrar os amigos, comer com a família e tal, eu provavelmente ia passar mal. Ou do intestino ou do estômago. Alguma coisa ali ia dar mal. Então, eu até evitava fazer isso, porque não adianta, eu não posso comer nada, tudo vai ficar ruim. E isso não é o normal. Isso não é uma vida normal, isso é uma vida que precisa ser consertada. E agora eu consigo ter mais liberdade. Eu sei que eu vou comer e que não vai ter problema, porque as coisas estão funcionando. Quem tem síndrome do intestino irritado entende o que eu tô falando. Quando o seu intestino funciona, gente, é uma alegria, é muito bom. Você vê que você não é um problema, você só estava com um problema. E que o seu corpo, ele é forte, ele sabe se resolver, principalmente se você não atrapalhar. Então, para mim, acho que foi uma das melhores experiências com essa coisa do jejum de 7 dias. Senti o meu corpo forte, sabe? Não, eu não vou morrer não, tá tudo certo. É o grande reset do jejum prolongado. Mas precisa, de novo, de um tempo certo. 3 dias não é suficiente. É o início de mudança. Depois de 3 dias, é o início realmente da forma de autofagia, de recolocar as coisas no bom lugar e de fazer uma grande limpeza. Então, nós estamos falando do medo. Por que você tem medo? Você tem medo porque você tem falta de conhecimento. Quando você sabe onde você vai no férias, você já sabe.
você tem menos medo, porque você já conhece. Sim, é um lugar conhecido. Você já sabe onde vende pão, onde tem fruta, onde guarda o carro, você já sabe E tudo. o jejum prolongado precisa também de conhecimentos. Quando você tem conhecimentos da preparação alimentar para ter bom jejum prolongado, quando você tem conhecimentos do que vai acontecer durante o jejum, o que você precisa de consertar dentro da sua cabeça, o que você vai fazer de manhã, meio-dia, noite, qual é o ritmo, porque o ritmo pode ser muito diferente. Sim, é muito importante, você vai ter comida. Então, precisa de colocar coisas à place, eu não sei como você diz, dos momentos de refeição. Você tem que ter você vai ganhar uma rotina que não é baseada nas refeições, é baseada em você. Exatamente. Isso é muito interessante. E também o que vai acontecer depois do jejum prolongado, porque o jejum prolongado tem resultados, mas você precisa de ter resultados depois também. Então, tem monte de conhecimentos também na reintrodução alimentar para ter o máximo de resultados com tempo longo. Eu acho que é importante de ter conhecimentos, mas é monte de conhecimento. Então, não pode ser em 1 hora que eu pode compartilhar esse tipo de coisa. É porque eu fiz esse curso online na França e hoje para o Brasil. Sim. Eu acho que o mais conhecimento você tem do jejum prolongado, o menos medo você tem. Porque você vai ter medo de seu corpo. Não, eu estou falando das pessoas que são perto de você. As pessoas que são perto da gente são... Vai ser uma influência Mas enorme. você vai morrer, como assim você vai ficar 7 dias sem comer? E não sei o que, é uma perturbação, eu não sei como é pra vocês, mas aqui pra mim, eu nem contei. Seu mãe. Eu nem contei, eu contei depois que eu fiz. Eu contei depois que eu fiz, porque se eu contasse antes, eu falei, mas... você vai passar mal, se você passar mal, e não sei o que, é uma perturbação. Então, é importante a gente estar junto de pessoas que têm a mesma vibe, que entendem aquilo dali também. Se você já tem conhecimento, se você já olhou, por exemplo, a reportagem que foi feita na França, e no site também, no blog, você tem link com legendas em português. Olha isso. Um documentário. Exatamente. Gente, olha só, depois que terminar a live, vai lá no site, no sebastianlev.com.br, no blog, logo fixado em cima, tem um post ali que dá um link para um documentário, que foi o que abriu as portas do jejum prolongado na França e na Europa, que é com pessoas especialistas da Rússia. Só esclarecendo, tem clínica de jejum prolongado nos Estados Unidos, vai falar sobre isso? Tem na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Rússia, tem mais algum lugar que eu esqueci? Alemanha. Na Alemanha, tem clínica de jejum prolongado há 100 anos na Alemanha. Sim, não tem nenhuma novidade. Em 2019 foi 100 anos de clínica de jejum na Alemanha. Aí esse documentário tá lá no site. Dá uma olhada para você entender. Você entender o que é essa parada de 7 dias sem comer e por que tu vai fazer um negócio desse. Como isso vai afetar a tua vida, sabe? E aí você escolhe se você quer passar por essa experiência, mas não deixa de passar com medo, porque tem medo. Então você vai conhecer o jejum prolongado, então vai baixar o nível do medo. E depois, quando você tem seu mãe que vai te dizer, você vai morrer, você vai dizer, não, eu não vou mais morrer. Eu conheço Sebastião, mas eu conheço também a clínica na Alemanha, não tem. Sim, você tem material, né? No site ali, sebastianlev.com.br, tem link no perfil. O jejum prolongado. Tá no Sebastian Liev. sebastianlev.com.br. Vai lá no blog, tá lá, é logo o primeiro assim, jejum. Tem um prato escrito jejum em vermelho. Sim. Você clica lá que vai pro link do documentário. Nós vamos responder com as perguntas no final para não fazer isso. Porque depois eu perco o fio da minha vida. Exatamente. Então, você não vai ter medo se você tem conhecimentos. Sim. Se você pode saber o que acontece no planeta, porque você é no Brasil, você tem uma linguagem que é o português, então pode ser mais difícil para você de entender inglês, o francês, o russo, para mim também. Então, nós temos nos Estados Unidos clínicas, nós temos na França
muito, nós somos, eu acho que na França, eu sou um membro da Federação Francesa do Jejum Prolongado. Por 15 anos, nós somos hoje, eu acho, 140 guias do jejum prolongado na França. Na Alemanha tem 5 vezes mais. Eu acho que são 600 ou 700. Tem um monte de pessoas que são guias de jejum prolongado na Europa. Existe. Tem 30% dos alemães que já jejuam com um jejum prolongado. Tem 20 hospitais na Alemanha que tem um lugar especial para o jejum prolongado. Então, para o Brasil é uma coisa nova, mas para o resto do mundo não é uma coisa nova. Eu tenho um livro que eu te mostrei muitas vezes, que é o livro de Shelton, foi em 1930. Ele fez 35.000 jejum prolongado de 30 dias ou mais. Então, não é uma coisa nova, não é uma moda também. O jejum intermitente, para mim, é mais uma nova, mas não vamos falar disso. Mas o jejum prolongado, Hipócrates, Sócrates também, que são gregos antigos, conhecem o jejum prolongado. Então, não é novo, mas com certeza tem uma indústria do comércio da comida, que é muito forte. Então, nós não temos muito conhecimento ouvir esse tipo de coisa, especialmente, eu posso ver, no Brasil. Não, porque o que dá lucro é a doença, né? Exatamente. Vamos combinar. Quanto mais gente doente... Hoje eu estava mesmo vendo, tirei até foto, botei no meu perfil, que é a maior, 70% das doenças são do coração, ciclo né? Da vida. São coração do coração. É ciclo da vida. É um negócio absurdo. E você vai ver pressão alta, colesterol, artérias entupidas, tudo isso são doenças de estilo de vida. Ou seja, na vida moderna que a gente leva, comendo as porcarias que vendem pra gente, a gente está se matando. Só que como a gente vai se matando aos poucos e até morrer a gente vai dando lucro para todas as empresas, tanto as empresas químicas como as empresas de alimentos, que normalmente são dos dois lados, não tem problema, vão deixando que é lucrativo, né? Então a gente tem que se ligar e falar, porra, eu não vou ficar nessa roda de hamster aí, comendo para ficar doente, para consumir remédio e perder a minha vida cuidando de doença. Então vou cuidar da minha saúde antes. Né? E cuidar da saúde não é só emagrecer. Aí a gente volta a bater na tecla do... Uma coisa importante, jejum prolongado de 7 dias, você faz 1 ou 2 vezes por ano. Não é uma não é todo mês. Todos os meses. Não é passar uma semana sem comer por 5 dias para você ficar magra. Você fazer isso o tempo inteiro, você estressa o seu corpo. Não há necessidade. Agora, você tem que fazer atividade física, você tem que comer direito, você tem que se hidratar direito todos os dias. A vida não é em jejum, a vida é comendo, gente. Eu acho que o jejum prolongado é uma forma de se encontrar de novo em equilíbrio. É exatamente o que aconteceu para você. Sabe? Não tem mais barulho dentro da barriga. Sim. Tudo foi tranquilo, em equilíbrio. É exatamente, eu acho, o ponto muito interessante, como pessoas que têm uma fibromialgia. Depois de dias 5, ela pode sentir dor. Existe, mas o corpo de uma forma diferente de novo. Sofrimento, né? É porque é um grande reset. Mas depois, com certeza, você precisa de cuidar. O jejum prolongado vai cuidar de uma forma forte. Profunda. Explica o que ele faz nas células, porque eu gosto daquela explicação da autofagia e da limpeza das células. Porque, gente, você sabe que a gente é um monte de célula grudada, né? Então, quando a gente fala de saúde a nível celular, a gente está falando de tudo. Normalmente, nós estamos falando de doença de um órgão, mas um órgão é feito de células. E quando as células não têm um bom papel de fazer as coisas, o órgão não vai funcionar de um bom jeito. O que vai acontecer com o jejum prolongado? Ele vai ajudar a célula a se regenerar, a se limpar ou trocar. Porque é exatamente o que acontece durante o jejum prolongado é realmente trocando. As células com defeito, células cancerígenas, células de problemas e tal, elas se... É a apoptose, né? Sim, a apoptose é como se diz? É uma autodestruição que ela faz. A célula cancerosa é mais fraca à frente do jejum prolongado, porque ela gosta de açúcar que ela vai fermentar para criar energia. Para ela continuar crescendo. É um sujeito muito interessante de entender como está funcionando uma célula cancerosa. Mas
tudo bem, nós vamos falar de uma grande limpeza e um retorno no equilíbrio. Vamos de novo encontrar o taoísmo, mas é um grande equilíbrio que vai acontecer dentro do corpo como jejum prolongado. Então, você pode ter medo, mas o mais conhecimentos você tem, menos medo você tem, mais abertura você tem também, que é muito importante. Agora, você sabe que no mundo existe um mundo de jejum prolongado. Você não sabia é uma antes. coisa nova. Você achava que você tinha que ficar com a doença aí tomando remédio para consertar, né? Uma doença que você mesma causou. Exatamente. E assim, isso não é uma ofensa. Eu causei várias doenças para mim. No nosso estilo de vida moderno mesmo, a gente às vezes está sobrecarregado pra caramba, a gente não tem tempo de nada, é a vida engolindo, né, com várias obrigações, a gente come mal, a gente bebe mal, a gente dorme mal, a gente se estressa. O nosso corpo, ele vai somatizando isso tudo e vai transformando isso tudo em doença. E aí a gente tem que fazer uma escolha em algum momento, se a gente vai gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro cuidando da doença, ou se a gente vai gastar o nosso tempo e dinheiro cuidando da nossa saúde. Sim. Tem duas dificuldades. Os dois são lados difíceis, dão trabalho. Exatamente. Eu tenho trabalho todos os dias em cuidar da minha saúde. Que bicho que me dá trabalho. Agora, eu prefiro cuidar da minha saúde do que cuidar da minha doença, porque eu já passei por isso. Eu já tive que cuidar da minha doença. E eu sei o quanto de vida eu perdi cuidando de doença e com esse pensamento. Tem uma coisa que é muito importante também, que é a gente herda não só o DNA dos nossos pais, da nossa família, mas a gente herda também os hábitos alimentares, os hábitos sociais. Então, a gente vem, às vezes, de famílias que tiveram uma educação alimentar muito ruim. Porque é uma coisa que, Sebastião é francês, mas a gente que é brasileiro, a gente tem mais ou menos essa idade, você vai saber que antigamente as coisas eram muito mais caras. E existiam as coisas que eram boas. O iogurte, ele era iogurte, ele tinha fermento lácteo. E não dava para todo mundo comprar. Então, várias pessoas não tinham acesso. Então, como tudo, a ideia é produzir muito para vender muito, hoje você tem um iogurte que não tem fermento lácteo. Ele é um resto de soro de leite misturado com aromatizante, corante, né, que finge que é um iogurte. E a pessoa que tem um pouco menos de condição e que antigamente ela não podia comer iogurte quando ela era pequena e ela ficava com essa vontade, ela hoje vai no mercado e compra essa porcaria para a família dela, porque ela quer proporcionar isso, porque na época dela não tinha. Então, o que para ela é uma vitória, na verdade é uma puta enganação, porque ela não está dando um iogurte com os benefícios do fermento lácteo, ela está dando açúcar com corante, aromatizante e conservante. Não tem a mesma qualidade, mas vão matando as pessoas com esse tipo, né, Vanessa? Vão matando as pessoas com essa alimentação. O pai hoje acha que ele faz muito bem para o filho comprando uma caixa de todinho. É a bebida mais ácida que tem. É o negócio que faz o teu filho ficar com muco, que fica com rinite, que fica com sinusite, que fica com otite, que fica obeso, que fica com um monte de problema, intestino ferrado. Mas o pai, não, meu filho leva todinho. Porque na nossa época, isso era muito caro, isso nem existia. Então, parece que hoje, parece não, é assim. Hoje a gente vê a qualidade, a melhoria da vida da pessoa pela quantidade de porcaria que ela consegue comprar no mercado. Então, é um monte de doce, é um monte de biscoito. Gente, é gostoso, eu adoro biscoito recheado. Mas eu sei que é uma merda, é um dos piores alimentos que tem pra gente comer. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. É tão ruim que eles botam artificialmente vitaminas e minerais, porque não tem nada. É um negócio que é alimentício? É, você pode comer? Pode. Vai te fazer bem? Porra nenhuma. Come uma banana que é melhor, sabe? Então, até a gente colocar na cabeça das pessoas que a comida natural, que a comida que faz bem para ela é a melhor, ela já se intoxicou a família inteira dela com esses hábitos. Então, às vezes, você come coisas até hoje simplesmente porque a sua avó ensinou sua mãe a fazer e sua mãe, que nunca questionou isso, continuava a fazer porque achava que era o certo. E aí hoje a gente tem mais informação, mais esclarecimento, né, do que eles tinham na época, e a gente consegue olhar para aquilo e falar, não, peraí, esse negócio faz mal. Eu não tenho por que continuar comendo isso ou mantendo isso na vida da minha família. Então, se você vai falar do jejum prolongado para esse tipo de pessoas, vai ser mais complicado também. Porque imagina, você vai falar que você então, não vai comer um negócio. Hábito da família são
pode ser um problema se você precisa de fazer um jejum prolongado. Não vou ajudar para a sua medo. Sim, então Fica com nós, vamos falar do jejum tem prolongado. que ter essa quebra de algumas tradições. Com toda a honra, com todo o respeito, todo mundo fez o melhor possível, mas não tinha tanta informação assim. Então, hoje a gente tem. Então, a gente tem que questionar alguns padrões. Tem pessoas que vivem em monotonia alimentar. Eu conheço gente que tem 50 anos e que a vida inteira os únicos legumes que come é batata inglesa e cenoura. Só. Não pensa em botar nenhum outro legume ali. Gente, um corpo que é cuidado só com batata inglesa e cenoura, ele está perdendo a oportunidade de receber fontes e mais fontes de nutrientes que vão fazer bem para ele. Então a gente precisa sair dessa monotonia de conhecimento, de paladar, de hábitos. A gente precisa trazer coisas novas, né? Então, se você já é a ovelha negra, seja a ovelha negra multicolorida, assim, traga mais conhecimento, faz o caminho inverso, né? Traz mais conhecimento, faz você, experimenta e depois indica para sua mãe também, para seu pai. Meu sonho dourado é levar meu pai para o jejum de Paraty. Eu quero ver se eu vou conseguir levar ele. Meu pai, ó, diabético, hipertenso, tem uma barriga que parece que tem uma cidade naquela barriga ali. Mas ele acha que ele precisa comer a cada 3 horas. E ele não tem diabetes tipo 1, não. Ele tem diabetes tipo 2. A diabetes foi ele que fez mesmo. Pai, se você está lá, vem comigo. Muito pote de sorvete na frente da televisão, caixa de bombom, caixa de bis, tudo assim. Meu sonho dourado. Eu acho que ele não vai aceitar porque ele já falou que ele tem medo, que ele não consegue ficar sem comer. Eu vou ter que dopar ele, carregar Mas ele. eu não sei se ele olhou a emissão. Ele não olhou nada, ele só acha que ele tem que comer. E olha, você sabe o que ele me falou na semana passada? Da última vez que eu estive na casa dele? Ele comendo um doce, uma sobremesa que ele faz. Eu falei, pai, você não pode comer isso. Ele falou, meu cardiologista disse que eu posso comer de tudo um pouco. Mas ele comeu um pouco? Ele comeu pelas 3 vezes, né? Porque ele comeu um de cada. Desde quando você vai falar para um diabético que ele pode comer açúcar? Então, vamos falar do sistema médico. O sistema médico hoje não tem conhecimento muito sobre alimentação. São curso muito pequenininho durante o curso dos médicos. Temos no informação sobre o jejum prolongado. Tem médicos que são bons. Eu não disse que os médicos não são bons. Eu disse que a maioria dos médicos não tem conhecimento de coisas que são diferentes do sistema de hoje. Mas tem bons médicos que vão recomendar o jejum prolongado. E se você tem ótimo, fica com ele. Exatamente. Mas é um problema também. Se você vai falar com seu médico, é um momento você precisa de falar com ele. Se você tem medicamentos, especialmente durante o jejum prolongado de 7 dias, você precisa de cuidar dos medicamentos. É um medo que as pessoas têm, né? Que elas tomam medicação e se é medicação de uso contínuo, você precisa conversar com o seu médico, porque várias coisas a medicação que você toma normalmente, por exemplo, para hipertensão, durante um jejum prolongado, você não tem hipertensão. Ela vai baixar. Vai baixar. Então, se você fica tomando um remédio para baixar, ela já vai baixar naturalmente, você pode se sentir mal. Entendeu? Então, tem que conversar com o seu médico para poder dar aquela ajustada nas doses dos remédios para você ficar tranquilo, tá? Isso é muito importante. O cardiologista recomenda o jejum. Mas cardiologista bom recomenda o jejum. Sim. É a melhor forma de tirar aquela capa de gordura que tem dentro das artérias. Né? É verdade. Então, ok, se você tem uma boa pessoa perto de você que é médico, ótimo. Mas ele pode também colocar medo com você. Eu acho que pode ser uma possibilidade também de ter medo, porque o corpo médico não vai realmente te ajudar. Você está bem, você está falando muito, amor. Eu falo muito, amor, eu gosto de falar. Não, especialmente quando nós vamos falar de comida ruim, etc. A minha bandeira é a alimentação. Vamos falar do medo de jejuar como um jejum prolongado. Então, nós temos muitas possibilidades de ter medo disso, mas o ponto importante é de ter mais conhecimentos. É o que nós estamos falando por 1 mês, 2 meses, eu acho. Sei lá, uns 3 meses já. Tem um monte de lives, tem um monte de vídeos sobre o jejum prolongado. Nós vamos continuar de compartilhar com você. E para as pessoas que estão chegando, tem um curso online também, porque eu fiz vídeos sobre o jejum prolongado, como você pode organizar,
o que você vai encontrar e o que você precisa de fazer depois, porque para mim é meu medo do que você vai fazer depois. Mas tudo bem, nós temos mais conhecimentos hoje, mais conhecimentos vão chegar no Brasil. Eu vou traduzir meu livro em francês, em português, sobre a realimentação depois do jejum prolongado. Sim. Então nós vamos dar para você mais conhecimento para fazer as coisas bem. Sim. Porque é importante, nós podemos jogar como corpo. Eu não gosto disso. Eu tenho um respeito para meu corpo que é muito importante. Eu vou jogar um pouco, mas tem limite. O jejum prolongado é muito, muito forte. Uhum. Durante o jejum, tudo bem, você vai fazer nada, mas o que vai fazer antes e o que vai fazer depois Sim. é muito, muito importante Sim. para ter os mais resultados que você quer. Eu preciso de... Sim, uma coisa que é muito importante. Fazer um jejum prolongado sozinho é difícil, porque você é à frente de todos os medos. Então, se você tem os vídeos, é bom para você. Se você tem um grupo, nós criamos um grupo todos os meses para o jejum prolongado online. Então, você não é mais sozinha, você é como nós, porque eu sou o moderador do grupo. E também você tem outras pessoas que podem jejuar mais ou menos no mesmo tempo, porque não é um tempo certo, você pode jejuar como você quer. Sim, a vantagem do curso online é esse. Você escolhe um mês... Então, sei lá, eu vou jejuar, vou tirar férias, tem um feriado prolongado, tem um negócio, você avisa pra gente, eu vou jejuar em novembro. Então, em novembro, você tá dentro do grupo ali, que tanto você vai passar a semana da preparação pro jejum, porque existe uma semana de preparação pro jejum, a semana do jejum e depois a semana da realimentação, que são, assim, as 3 principais semanas para você ter bastante orientação, né, e não se sentir sozinho. Exatamente, não se sentir sozinho. É o mais importante para mim, hoje eu podia entender isso. Antes não, porque eu nunca tenho problemas de jejuar sozinho. Eu pensei que os outros são como eu, mas eu pude ver que não é verdade. Você já acabou de falar? Eu acho que sim, mas nós precisamos de conhecimentos de expertos sobre o jejum prolongado e também vamos encontrar esse tipo de experiência que é um reset muito forte dentro do seu corpo. Você vai ter mais confiança como como se diz, como seu corpo pode consertar as coisas sozinho, sem intervenção do exterior. Eu acho que é um milagre, porque é natureza. Mas dentro da nossa sociedade é uma forma de milagre. Sim, não, e é por isso que, inclusive, durante o jejum prolongado, você não toma suplementação. Não, sim, tem pessoas que estão falando tem disso. gente que faz um jejum prolongado de 7 dias. Tem medo. Que você vai fazer um jejum prolongado de 7 dias? Para dar um descanso para o seu corpo. Vai falar para ele assim, você é um elfo livre, faça o que você quiser. É interessante que chegou uma hora no meu processo de jejum que eu me preocupando, né? Ai, meu Deus, e se eu desmaiar? Eu tô na França, como é que eu vou explicar pro médico que eu tô falando? Meu francês é uma bosta, como é que vai ser isso, né? Então, chegou uma hora que eu olhei pra mim, olhei pro meu corpo e falei assim, quer saber? Você sabe o que você faz, você sabe melhor do que eu tô tentando te ajudar há um tempão e só tá dando merda, então você vai ao fúria, faz o que você quiser, o que é o seu melhor. E, cara, eu relaxei e deixei meu corpo em paz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu sou a chata, né? Da suplementação, do isso, do aquilo, do micronutriente, de não sei o que lá e tal. E quando eu deixei ele em paz, o resultado foi muito melhor. Eu acho que é uma falta de confiança. De confiança total. Eu acho que também é um medo total. Você vai... Porque se você pode jejuar com água, somente água, é o melhor de tudo. Então você tem uma confiança dentro do seu corpo que é muito alta, porque você jejua sem nada. Se você vai jejuar com suplementação, o que vai acontecer se um dia você não tem sua complementação? Você vai ter um medo muito forte dentro de você. Além da dependência de achar que precisa do suplemento, você também está dando estímulo além para o corpo. É por isso que não recomenda tomar café no jejum prolongado. Não, é verdade. Para que você toma café? A maioria das pessoas não toma, eu inclusive fiz um vídeo hoje sobre isso. A maioria das pessoas não toma café por gosto. Toma café porque precisa de estimulante.
Porque o corpo já está tão fatigado, está tão cansado, que ele não dá conta de fazer as atividades do dia a dia. Então ela precisa de um café para acordar, de um café para fazer cocô, de um café para sair de casa. Quando chega no trabalho ela precisa de outro café, depois do almoço ela precisa de outro café para fazer a digestão. Ela toma 1 litro de café por dia. Isso não é um consumo saudável, porque ele está mascarando um problema que você tem. Ele está te dando um estímulo que é uma ilusão. Aí a pessoa, durante um jejum prolongado, que é um descanso, ela fica lá, botando estimulante. Tá deixando o corpo descansar? Não. Quando ele acha que ele tá descansando, opa, sentido. Quando ele acha que tá descansando, opa, sentido. É bom de deixar o corpo tranquilo. Eu acho que tem uma outra possibilidade que é muito interessante de encontrar uma coisa, é fé. Eu não estou falando da espiritualidade, não, fé na natureza. Para mim é muito importante. Confiança, a gente pode trocar por confiança, porque aí fé pelo menos não fica religioso, né? Que tem gente que tem problema religioso. Para mim é mais alto que a confiança. Tá bom. É um nível um pouco mais acima da confiança, é uma coisa de encontrar a natureza dentro de você. E vai criar fé. Eu não sei se é espiritual, mas não é católico, não é protestante, não é nenhuma religião, é uma conexão. É uma conexão. Eu acho que é uma conexão, principalmente quando a gente consegue fazer esse jejum longe da vida urbana e consegue fazer ele dentro da natureza. Você se sente tão pertencente àquilo, parece que você vê o quanto você é grande, sabe? O quanto você tá inserido em algo muito maior do que você é. E isso faz muita diferença. Então, vamos. Olha, agora quem quiser mandar pergunta, manda agora que a gente vai começar a ler tudo, tá? Tá aí, sou adepta de jejum. Ela não bebeu um café essa noite. Eu não bebo café, comida, aliás, eu não bebo café. É que eu tô com sono. Quando eu tô com sono, gente, 9 horas da noite eu já estou dormindo. Ontem eram 8 horas, eu já estava na cama. Então essa hora é muito tarde pra mim. Quando eu tô com sono, eu fico mais agitada. Não, quando você tem um sujeito muito interessante para você... quando eu for falar de comida, então eu enlouqueço. Meu Deus! Faz muito tempo que eu não faço jejum prolongado. Thaís, bora mudar isso. Vamos. Tá na hora. Alguém fez umas perguntas aqui que eu vi. Deixa eu ver se eu acho. Tenho 190 quilos. Sim, posso você fazer pode jejum? fazer um jejum prolongado de Com 7 dias. certeza, Moicano. Sem problemas. Cuidado, depois de 7 dias é bom de ter um sistema perto de você. Não é porque é perigoso, mas é mais seguro. 7 dias, normalmente, não tem problema. Quando vai ser esse grupo? Já falamos. Vai ser lá na outra semana. Você vai participar em dezembro? Que bom saber disso. Pretendo fazer o jejum com vocês para amenizar meus sintomas de fibromialgia. Amenizar não, Dani. Você vai acabar com a fibromialgia. Eu tenho a experiência de 2 mulheres. Os 2, mas eu não sei se é a idade. Ela parece ter a minha idade. Não consigo no presencial esse ano. Ai, Thaís, resolve isso. Quero fazer o online, então manda ver, aproveita. Tá lá, a matrícula tá aberta. Pessoas com sobrepeso podem participar? Sim. Devem, inclusive, né? Sim. Então você tá cheio de reserva aí por muito tempo. Tati Fabiana, é muito bom te ouvir. Ai, Tati, sabe quando eu escuto isso? Só de vocês. Porque as minhas filhas não me suportam. Meu marido não me aguenta me ouvir falar o dia inteiro. Ele chega uma hora que ele olha pra mim e ri. Que bom que alguém gosta de me ouvir. Tá vendo isso? Olha só. Eu gosto. Você vai olhar você de novo depois. Já fiz jejum prolongado, é maravilhoso. Verdade. É bom de compartilhar isso. Porque é bom de ver. Será que melhora os pulmões também? Sim. Asma pode ser melhorar com o jejum prolongado. Mas depende do tempo da doença. O mais tempo de jejum você vai precisar. O que é interessante é de ver o resultado com 7 dias. E depois de 3 meses você pode refazer um outro de 7 dias. Se você tem um quadro de expertos em jejum prolongado, você pode fazer um jejum de 14 ou 21 dias para ir até a fim realmente da doença. Mas as pessoas no Brasil não têm isso. Elas vão fazer 7 dias. Eu acho que é bom de fazer, mas o que eu disse, mas é no curso também, o que é bom quando você tem uma doença de um tempo certo, de fazer uma preparação de 15 dias para ampliar os benefícios do jejum prolongado profundo. Porque se você vai fazer um dia antes de preparação, antes de jejuar, não é
E nada, quando você vai fazer 7 dias, você vai ter pré-limpeza do corpo. Então, o jejum prolongado vai ser mais forte e mais profundo. Eu falei com uma mulher sobre isso essa semana. Todo mundo fala que a gente vai desmaiar, isso fica na nossa cabeça, sim. Sim, você pode ter hipotensão, tensão baixa. Pressão baixa. Mas não é uma coisa de glucose. Desmaiar. E não é de desmaiar também. Não, é uma questão de É aquela de pressão, sensação da pressão baixa. especialmente Aí tem coisas de que manhã. pode fazer. Especialmente os 3 primeiros dias, mas Depois eu não expliquei tem tudo. nada. Eu tive quando foi, amor? No segundo dia, né? Sim, No segundo dia eu tive pressão baixa, mas Sebastião já resolveu rapidamente e meia hora depois eu tava andando. Flávia, é bom, 72 horas foi primeira fase, segunda fase, você entra somente na fase 3 do jejum prolongado. Próxima vez, vai fazer mais. Você fez todo o trabalho. Quando Sim, ele ligou o sistema, você falou assim, não quero mais. E depois ele precisa de novo de 3 dias para voltar no sistema normal. É tipo, pegou o elevador, quando ele abriu a porta, você falou, não vou sair. Aí fechou o elevador e desceu de novo. Já fiz 8 dias. É super errado, sim, mas eu acho que foi 8 dias bom. Sim, é sempre bom. Não se pode falar em jejum com qualquer pessoa, senão já chamam a gente de louco. Exatamente. Total. Falta de conhecimentos. Ainda fala assim, olha, vocês são irresponsáveis. Ficam falando para as pessoas elas terem distúrbio. Gente, eu sou a pessoa que mais fala para comer, né? Então, qual o nome do site? sebastianliev.com.br. Tem no perfil. Tá tudo lá. Durante o jejum, só consumo água? Sim. É o melhor. É o melhor. Mas pode ter um pouco alguma coisa fora da água. Não, é água. Chá. Chá, água. Sem cafeína. Sem café, sem açúcar, sem essa coisa. Chá é água e erva, né, gente? Vamos lembrar disso. Pode tomar café, chá sem açúcar, café não. Chá sem açúcar, sim. Cafeína. E assim, o chá também é importante ter atenção, porque erva é poderoso, hein, gente? Você vai tomar chá de quê? Vai tomar um chá para facilitar a sua digestão? Que digestão? Tá fazendo digestão nenhuma? Vai tomar um chá para relaxar? Já tá relaxada? Vai tomar chá para quê? Mas eu estou falando e compartilhando com os jejuadores que vão chegar na França que eles precisam de cuidar da infusão das plantas, porque plantas têm poder. Então, seu corpo gosta de uma coisa, tranquilidade durante 7 dias. Então, se você vai fazer infusão foncé, como você diz foncé? Sombras, tem muito poder das plantas dentro da infusão. Você precisa realmente de cuidar disso. Sim, tem que porque ter você vai ter problemas do estômago, o intestino que são duros. São plantas. Sim, e durante o jejum você não vai ter nada disso. O intestino não vai ter nada para botar para fora. A melhor opção, água. E uma vez que você vai jejuar com água, você vai voltar com água, porque é o mais simples. Já fiz jejum de 5 dias. Hoje faço estratégia de 18 a 72 horas, dia sim, dia não. Tirei o remédio da pressão. O jejum é vida. Edna, está funcionando para você, você está acompanhando seus exames, você está acompanhando direitinho. Então, beleza. Quem assiste Largados e Pelados sabe que 7 dias de jejum não mata ninguém. O que não pode faltar é água, verdade. Gostaria muito de poder ir em dezembro. Vanessa, pode parcelar em 10 vezes no cartão ou em 4 ou 5 vezes no Pix. Olha lá no site que tá tudo direitinho, tá? E quem não puder ir, faz online, gente. Faz online, que o curso online vai ter todo o suporte vamos também. Ajudar também. Então, você não vai ficar sozinho. Sim. Cetose e autofagia. Verdade. As mitocôndrias agradecem. Sim. Isso aí. O bom é que a gente acorda, né, Vanessa? O retorno do cuidado é bem melhor, sim. Pura verdade, veneno. Os efeitos do jejum prolongado pode ser 6 meses se você vai retornar com comida mais ou menos normal. Uma boa comida, você vai sentir esses efeitos por uns 6 meses. É muito. Se você vai realmente bem cuidar, pode ser mais. É porque normalmente você vai fazer um jejum prolongado uma vez. Ou 2 vezes se você tem uma doença. Pode ser 3 vezes em caso de doença de jejum de 7 dias. Sim. Mas normalmente uma pessoa normal que faz exercício físico, que vai comer bem uma vez por ano,
Por ano uma vez por ano Suficiente. já tá ok. Eu tive que ter câncer para aprender a comer certo, Elisa. Verdade. A gente precisa passar por várias coisas, né? Eu também já passei Sim. por vários problemas para poder aprender as coisas que eu aprendi. Boa noite, casal. Eu acredito Oi. que a administração pública tem que deixar escrito nas embalagens que o açúcar é viciante e faz mal para a saúde, tipo nos mais cigarros. Ô, bebê advogado, além do açúcar, você sabe onde ele tinha que botar também que é viciante e faz mal? Os derivados de trigo. Tudo que tem glúten. Porque é viciante, inflamatório e cria um ambiente muito mais propício para os problemas do açúcar crescerem, do leite, da lactose, de tudo isso. O glúten, eu não vou nem entrar no assunto do glúten, porque senão já sabe que eu não vou parar de falar hoje. Sim. Tomar remédio pro resto da vida. Meu oncologista disse que posso comer tudo também. Gente, um oncologista, né? Quem sou eu para falar? Não posso falar nada. O meu cardiologista recomenda jejum, esse cardiologista é bom. Quem está com deficiência de ferro também pode fazer o prolongado sem problema? Eu fiz um vídeo sobre isso, mas temos experiência de pessoas que têm ferro baixa, que têm um problema de pegar o ferro dentro do corpo. Tem ferro dentro da alimentação, mas tem um problema de absorção. Sim. Então, o jejum prolongado vai resolver os problemas. Tem pessoas que foi baixa do ferro e que durante o jejum prolongado tem um duplo de ferro, de ferritina aumentou dentro do corpo, tá? Então, o jejum prolongado pode melhorar o funcionamento se é um desfuncionamento. Se você tem menstruação que são muito fortes, você precisa de mais de uma suplementação. Precisa repor o ferro, né? Eu sei assim, eu tenho que repor ferro também. Então, e quando eu fiz o jejum, eu também estava com a minha ferritina baixa. E foi tudo de boa. Agora eu vou fazer outros exames para ver o quanto isso já melhorou. Mas é sempre bom, o ferro é uma coisa muito importante fazer reposição e manter, porque senão você tá cansada, fatigada, você tá sem energia, porque tá faltando ferro, né? Tem a questão do oxigênio nas células. Mas se é um problema de absorção, pode resolver o problema. Sempre que alcanço as 18 horas de jejum, fico com dor de cabeça e verifico minha pressão ficar alta. É uma desintoxicação. Tem uma coisa que aparece. Todo o tempo que você vai ter coisas ruins dentro do seu corpo, são reflexos do corpo para dizer uma coisa. Eu preciso de café. Eu preciso de açúcar. Ainda mais nas primeiras 18 horas, que é muito pouco. Mas é o início da limpeza. Então, é o início da desintoxicação também. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ô bebê, que tu não faz uma semana de preparação antes de começar a jejuar. Você fica nesse negócio do jejum intermitente, que foi no churrasco no domingo, e na segunda-feira quer fazer um jejum, né? E aí tu vai ficar com dor de cabeça mesmo, entre outras coisas. Esse que é o problema da gente fazer as coisas sem saber muito bem o que tá fazendo, né? Que a gente vai tentando fazer o melhor possível, né? Mas é porque que a preparação alimentar é importante, porque é uma fase de desintoxicação e quando você vai entrar em jejum prolongado, vai ser muito fácil. Sou nova aqui, sou nova no jejum. Vocês têm sugestão de como começar? Sim, assistindo todas as lives que tem aqui, os vídeos. Cara, a gente fez uma semana de live falando tudo possível, imaginável e nem imaginável de jejum. Então você já vai ter material ali pra caramba para você já entender. Quando você estiver pronta, tem o curso online e o presencial. Estou amando seguir vocês. Sou de Campinas. Ih, Rose, bacana. Bem-vinda. Jejum é vida, é mesmo. Tenho asma, fiquei mais interessada ainda. Aí, Tati. Pode testar. Pensou numa coisa, vai resolver outra, hein? Vanessa fez 36 horas. Fiquei enjoada com água. É um negócio sem graça, né? Chega uma hora que enche o saco. Chá de quê? Chá de quê? Vai tomar chá de quê? Precisa tomar muita água ou só se tiver com sede mesmo? É um ponto muito interessante. Água, né? Você precisa de água, mas depende das pessoas. Tem pessoas que vão beber muito durante o jejum prolongado e tem pessoas, como eu, que não vão beber muito. Mas você já não bebe muito água. Não, mas dentro da minha vida normal... Isso é uma guerra, porque eu bebo 2, 3 litros de água, ele bebe 1,5 litro. Então... ele não é parâmetro. Nós não vamos falar disso. Mas o que você orienta sempre é beber no início bastante água, né? E depois moderar. Mas tem razão por isso. Eu expliquei tudo no curso. Ensinou, né?
fazer online e ter que fazer comida para a família, eu acho difícil. É difícil É mesmo, verdade. Vanessa. Eu não sei se eu conseguiria. O Sebastião tem umas pessoas que conseguem. Eu Sim. acho que são as pessoas... Isso é alguém que eu quero ser quando Que crescer. Porque tem uma força de vontade. mente, muito forte. É muita força de vontade. Bora Bora para Paraty. Vamos. Bom, tem uma pergunta aqui. Que pergunta é essa? Quanto tempo de preparação para fazer o jejum de 7 dias? Eu acho que o mínimo é 7 dias. No mínimo uma semana antes. Exatamente. Mas se você tem doenças e você precisa de tentar de ver o que vai acontecer com suas doenças, eu acho que 15 dias vai ser mais interessante para Se você. você estiver muito bem, 7 dias é o Sim, básico. é suficiente. Se você já vem de um quadro problemático, a gente orienta 2 semanas. Exatamente. Caldo de ossos pode no jejum? Não, Edna. Jejum Mas não pode nada. Tem muitas pessoas que estão falando Acho que que ossos. tá a moda esse negócio de caldo de ossos, assim, que tá uma loucura. Tem boas coisas dentro do caldo de Mas ossos, no com certeza. jejum não pode Mas nada, no tá? jejum, água é suficiente. Para depois fazer uma complementação Não, lá. mas as pessoas precisam de entender que você vai estimular o sistema de digestão, mesmo se é um caldo de ovos. Porque tem de ossos. Sim, é ossos. Porque você vai ter coisas dentro que podem estimular seu estômago, estimular seu intestino. Ele precisa de uma coisa, descansar. Até porque senão também ele fica meio esquizofrênico, né, coitado? Você não dá comida, aí ele liga lá o negocinho dele e fala, eu tenho que começar a tirar energia das células de gordura, porque ela não tá me dando comida. Aí daqui a pouco tu vai e dá uma comida, ele fala, opa, não é para usar a célula de gordura, é para continuar usando a comida que ela vai colocar. Sim, então você não consegue, o corpo não consegue entender, você nunca chega na outra fase do jejum, você fica ali naquela, porque você toda hora dá um alimento. Bruno Braga. O bebê é Bruno Braga. Tinha que ser pro canal de vocês. Sempre toma uma invertida do povo dizendo que isso é coisa de maluco. Saco vazio não para em pé. E saco cheio não se move, né? Eu conheço um monte de gente cheia que não consegue fazer nada na vida, não consegue mas o jejum prolongado se é lá resolver. para equilibrar os excessos ou também a intoxicação com os químicos. Porque a célula não está funcionando bem porque tem desfuncionamento da célula por causa de químicos, de muito coisa. De várias coisas, né? A gente tem fertilizante, a gente tem agrotóxico, a gente tem remédios, a gente tem restos de doença, né? De vírus, de bactéria. Tem o estresse também, que vai criar uma coisa. Vive num quadro inflamatório, né? Exatamente. Vive numa condição difícil. Você vê, você é jovem, já tem a pressão alta. Tem várias coisas aí que, com certeza, no teu estilo de vida, além de uma questão genética, que vão influenciar nisso. Então, a gente está intoxicado o tempo inteiro, né? Então, dar essa parada para dar uma limpeza é uma renovação. Eu gosto da definição do jejum prolongado ser uma máquina do tempo, porque você ganha vida, né? Na vida normal que a gente leva, só de respirar, a gente já está inflamado, né? E aí, o que acontece? A nossa célula está tão ferradinha, coitada, que ela não consegue ter uma resposta rápida e a gente fica mais suscetível às doenças. Quando ela está esperta, está bem oxigenada, vem a inflamação, ela já resolve. Ela não deixa se instalar um problema. Então, a gente estar nesse equilíbrio é importante. Mas, especialmente para os homens, eu tenho testemunhos, se você pode pegar uma foto no início do jejum e no final do jejum prolongado, são rostos totalmente diferentes. São duas pessoas diferentes, né? E tem uma coisa interessante que você falou dos homens no jejum, que normalmente, só a gente vê a quantidade de pessoas que tem nessa live, a maioria é mulher, né? Então, os homens são sempre menos, eles têm mais dificuldade em cuidar de si, de entender essas coisas. Generalmente. Aí você comentou que os homens que chegam no jejum, a maioria foram levados pelas mulheres, mas que eles ficam... Foi uma abertura total. Porque eles perdem muito peso, eles se sentem muito bem, porque o homem ele acaba convivendo com muito mal-estar o tempo inteiro, mas ele tem que fazer, ele tem a pressão da responsabilidade. Não interessa se está com dor de cabeça ou não interessa se está passando mal ou não, ele tem que, né, prover, fazer acontecer. E aí quando ele tira uma semana para se cuidar e ele sente o corpo funcionando... Ele encontrou um corpo 10 anos atrás. E para um homem é muito importante. É importante isso. Então é bacana para o homem. Eu lembro que você tinha falado disso já também, de como para o homem fazia muita diferença. Mas eu acho que é isso. Falei pra caramba, bastante, né? Muito, uma maravilha. Mas falei coisas pertinentes que são importantes mesmo as pessoas ouvirem assim, sobre a alimentação, porque senão a gente fica...
se matando aí mesmo, né? Se endividando e se matando, né? Por coisas que a gente não precisa, né? Eu tenho a minha frase do vai no natural que funciona. Vai lá no natural que é melhor. Então, vai ficar salva a live. Sim. No site, tem link no perfil, matrícula para o curso online com acompanhamento e matrícula para o presencial em Paraty, tá? A turma só vai ter 12 pessoas, então não são muitas vagas não, tá? Então não deixa para decidir muito em cima da hora não, e já decidindo agora você tem um parcelamento aí, um prazo de parcelamento maior, tá bem? Vamos nos encontrar na França para 3 semanas de jejum prolongado com 25, 30 pessoas. Daqui a 3 semanas, amor? Eu acho que sim. 23 de setembro. Dia 23 de setembro ele começa as turmas na França e vai mostrar o dia a dia para vocês acompanharem. Quem já quiser ver como tem um destaque ali nos destaques, jejum live, que foi o jejum que eu participei, que eu compartilhei a minha preparação, a minha semana de preparação, a minha semana de jejum, a semana da realimentação também, que aí você vê que as pessoas estão realmente saudáveis e funcionais, né? Vivendo. Vou procurar o documentário. O documentário tá lá. Vai no sebastianlear.com.br, blog. Já tá logo o primeiro post, para vocês não perderem tempo tentando achar. Exatamente. Tá bom? Então, au revoir. Tchau, até algum dia, não sabemos que dia, mas a gente volta, tá bom? Até breve. Até breve. Opa! Aqui o nome da live.